Já está. Portanto, uma coisa é a análise individual das arcadas, que é a desarmonia dentomaxilar. Isto significa que vamos ver as arcadas isoladamente, isto é, vamos ver a arcada inferior e a arcada superior, no sentido de percebermos qual é o espaço disponível e o espaço requerido que nós temos dessa forma. Vermos então o valor da desarmonia dentomaxilar, DDM. Temos a análise em dentição mista e como na zona de suporte, que é a zona correspondente ao canino e aos dois pré-molares, eles, por norma, numa dentição mista, é a zona que vai ser a última a erupcionar, portanto, nós temos que utilizar as tabelas de Moyers com uma previsibilidade de 75%, para encontrarmos o espaço requerido para o pré-molar e os dois caninos. Desculpem, o canino e os dois pré-molares. Portanto, na dentição mista, utilizar sempre estas tabelas para encontrarmos o espaço requerido. O espaço disponível já sabem como é que se efetua e, portanto, não vamos voltar a falar dessa componente. Na análise individual das arcadas em dentição adulta, como já temos todos os dentes presentes, vamos também fazer a desarmonia dentomaxilar, mas o espaço requerido é efetuado pelo tamanho mesiodistal dos dentes que estão presentes, portanto, já na arcada, porque já é uma dentição adulta e, portanto, já temos os dentes presentes na arcada. Se por acaso for uma dentição adulta e faltar algum dente, porque não está presente por extração, nós vamos dar o valor correspondente ao contralateral. Porquê? Porque, por norma, vamos abrir o espaço para a colocação, por exemplo, de um implante ou de uma ponte, ou normalmente de um implante. Portanto, esta análise das arcadas em dentição adulta têm que obrigatoriamente fazer estes quadros em que colocamos a maxila e a mandíbula, os dentes que estão mais desalinhados, fora da arcada, e não se esqueçam também de colocar os diastemas existentes como um sinal positivo, porque é um espaço que está a mais. Então, temos obrigatoriamente que preencher o odontograma. Este odontograma não faz sentido preencher em dentição mista, tal como vos disse. Vamos, de uma forma inversa, achar primeiro a DDM, como vendo qual é o espaço, a diferença entre o espaço requerido e o espaço disponível por setores, daqueles dentes que estão fora da arcada, e depois nós temos o espaço requerido, que é o somatório mesodistal de todos os dentes, e vamos dessa forma então encontrar o nosso espaço disponível. Este espaço disponível é o correspondente ao fio de latão e, portanto, depois vamos medir um fio de latão com estes valores e vamos colocá-lo, contorná-lo para ele ficar com a forma da arcada e vamos colocá-lo em cima da nossa linha da arcada. Isto é para que o estudante tenha a percepção do que efetivamente é a linha da arcada, tanto na arcada superior como na arcada inferior. Depois temos outra coisa que é a análise interarcadas. Esta análise interarcadas é DDD, portanto é a discrepância dentária, isto é, nós vamos pegar no somatório mesiodistal de todos os dentes superiores, todos os dentes inferiores e vamos perceber o tamanho mesiodistal dos dentes superiores e dos dentes inferiores, se estão ou não em proporção. Para isso vamos utilizar as tabelas de Bolton e vamos, através de análise estatística que foi efetuada por Bolton, que deu o nome a esta análise, nós vamos então perceber qual seria o ideal, qual é o que temos e vamos saber ler a tabela e corresponder então com os valores referenciados
e vamos encontrar desta forma a discrepância dentária ou a discrepância de Bolton. Neste estudo dos modelos, nós agora estamos, portanto, a DDM, DDD, e agora vamos fazer um estudo da arcada independente, nomeadamente nos 3 planos de espaço. Vamos fazer a análise transversal, a análise anteroposterior ou sagital e a análise vertical. Então, nós temos que o estudo a nível transversal, temos que ter sempre um plano de referência. Este plano de referência transversal é o plano sagital médio, que é este que está aqui a azul, que desta forma nós vamos ver transversalmente o que nós vamos analisar. E então, o que é que nós analisamos neste plano transversal? Nós vamos ver as linhas médias dentárias, vamos ver se está ou não desviada, desculpem, portanto, vamos ver a linha média dentária inferior, como é que está em relação à superior. Para sabermos como é que está a superior, nós temos que obrigatoriamente saber qual é a nossa linha da arcada. Perceber que, por exemplo, neste caso, nós temos aqui a falta de um pré-molar e, portanto, consequentemente, é lógico que esta linha média dentária superior esteja desviada no sentido desta ausência dentária. Vamos ver como é que vamos referenciar e marcar a nossa linha média da arcada superior, que é um ponto posterior e um ponto anterior. Portanto, para termos um plano, temos que ter 2 pontos. O ponto posterior é marcado ao nível da RAF e o ponto anterior é marcado distal à segunda ruga palatina. Porquê? Porque esta ruga palatina, esta RAF palatina a nível anterior desvia-se se tivermos o desvio, digamos assim, da linha média dentária superior, que vamos já ver a seguir. Então, na análise transversal, nós vamos ver qual é a compressão, se temos compressão das arcadas, uni ou bilateral das arcadas, se temos simetria ou não, se temos medidas cruzadas nos setores laterais. Agora reparem, eu olho para este modelo, vocês sabem que este vértice deste modelo é o correspondente à linha média da arcada. Como eles estão cortados corretamente, eu sei automaticamente que a linha média dentária superior está desviada para a esquerda, temos uma mordida, isto na análise transversal, temos uma mordida cruzada unilateral direita, isto dizemos que é na posição de máxima intercuspidação. Porquê? Porque os modelos estão articulados nesta posição de máxima intercuspidação e temos também uma compressão da arcada superior. Então, nesta análise transversal, nós vamos ver, eu acho que estou com pouca luz. Portanto, nesta análise, assim está melhor. Nesta análise transversal, nós temos coincidência ou não da linha média dentária, que vamos ver que neste caso não está, com a linha média do maxilar superior ou mandibular. Vamos ver também se temos simetria transversal de ambas as arcadas e vamos ver a relação transversal entre as arcadas. Portanto, a linha média dentária já sabem que é o ponto de contacto mesial dos incisivos centrais. Esta é a nossa linha média da arcada que fomos ver através da RAF palatina e, portanto, neste caso, está desviada à superior, tal como eu disse, porque temos efetivamente aqui uma falha ou uma ausência de um pré-molar. Na linha média da arcada superior, nós vamos ver também como é que podemos definir esta linha média da arcada inferior. Portanto, primeiro fazemos a análise intra-arcada, vamos ver
que temos efetivamente apinhamento, temos o 12 e o 22 completamente palatinizados, vamos ver que faltam aqui os primeiros molares tecidos e vamos depois relacionar as arcadas entre si e perceber então que temos aqui uma mordida cruzada unilateral direita e já disse que temos que dizer na máxima intercuspidação. Então, a linha média da arcada superior está representada pela RAF palatina e, tal como eu disse, é considerar a parte posterior, cá está, porque não está influenciada por desvios dentários, que podem levá-la, portanto, a um desvio lateral. Então, reparem, nós temos o nosso ponto, o nosso vértice do modelo cortado, que se tivermos isto, nós sabemos que é a nossa linha média. Se não tivermos, vocês têm que saber marcar quando é visível, vamos colocar um ponto posterior e um ponto anterior à segunda ruga palatina e desta forma traçar então a nossa linha da arcada. Na mandíbula é mais difícil de traçar esta linha média da arcada, porque o freio nem sempre é visível e, portanto, nós temos que recorrer a outras considerações para perceber se temos ou não forma de marcar esta linha média da arcada inferior. Então, reparem, nós temos o setor anterior é o ponto de inserção do freio lingual, certo? E o setor posterior é o correspondente à projeção vertical do plano da RAF. Ideal é termos os modelos em relação cêntrica, isto é, nós temos que manipular e perceber que os modelos estão com os côndilos corretamente posicionados. Porquê? Porque imaginem, se nós temos esta situação, nós não podemos transpor a linha média da arcada superior para a arcada inferior. Porquê? Porque há uma mordida cruzada unilateral na máxima intercuspidação e normalmente na criança o que acontece é que a mandíbula desvia no mesmo sentido e, portanto, nesse sentido nós temos que se quisermos transpor a linha média da arcada superior para a inferior, temos que ter os modelos montados em relação cêntrica. Outras particularidades que temos que ter em consideração é que podemos também utilizar as radiografias. Esta radiografia é uma teleradiografia frontal, em que nós vamos ver a linha média que passa da arcada superior, que passa pelo septo nasal, pela espinha nasal anterior. Atenção que se houver um desvio de septo, aqui também já temos alterações, mas por norma passa então relativamente ao septo nasal e espinha nasal anterior e também podemos desta forma corroborar e passar a nossa linha média para o nosso modelo. Outra situação é na mandíbula, que a referência é a apófise geni, certo? E, portanto, nós vamos ver como é que estão os nossos incisivos nesta situação e percebemos como é que está em relação à arcada inferior. Isto de forma isolada, porque estão a ver este caso em que nós temos a arcada superior, temos a linha média dentária superior aqui e temos a linha média dentária inferior que não estão centradas uma com a outra. Também podemos utilizar a nossa ortopantomografia, em que temos o septo nasal, a espinha nasal anterior e temos também a nossa apófise geni e vamos perceber como é que está a nossa linha da arcada, mas efetivamente não é de todo fácil. Então, para termos as linhas médias das arcadas, nós temos que fazer uma integração de várias componentes. Uma integração clínica, através das fotografias, neste caso, uma integração radiográfica e também uma integração dos modelos.
e, portanto, nós podemos perceber que, reparem que, por norma, nós devemos também tirar uma fotografia com os dentes separados, porque muitas das vezes, quando há mordidas cruzadas, a arcada inferior desvia e, portanto, pode-nos também complicar um pouco esta demarcação destas linhas médias. Outra situação que têm que ter em atenção é, muitas vezes as fotografias estão tiradas porque é difícil tirar fotografias não é só crianças, mas de uma forma geral, é que elas muitas vezes estão com a cabeça um bocadinho inclinada, nós vamos lá, pomos a cabeça bem posicionada, voltamos outra vez a ir lá e eles, portanto, às vezes é difícil posicionar. Depois podemos acertar, mas muitas das vezes algumas das fotografias que vocês vão ter nos vossos casos podem estar com a cabeça ligeiramente inclinada. E, portanto, nesse sentido, nós temos que perceber isso e marcar a nossa linha média da arcada correta e não propriamente fazer uma paralela à margem, digamos assim, da fotografia. Vamos traçar os pontos, que é o ponto da glabela, que é o ponto de inserção das sobrancelhas, mais ou menos a nível médio. Vamos traçar um ao nível do correspondente da espinha nasal anterior, 2 pontos e traçamos, ou no nasal, na ponte nasal, e traçamos então a nossa linha média da arcada superior. Depois temos a linha bipupilar, que por norma é perpendicular, portanto esta linha média da arcada é perpendicular a esta linha bipupilar, a não ser que tenhamos uma discrepância destas referências por discrepâncias esqueléticas que às vezes ocorrem. Portanto, com as linhas médias dos maxilares pode-se observar as assimetrias transversais e, portanto, nós olhamos para a nossa arcada e vemos que efetivamente há alterações ao nível transversal. Então, quando nós vemos esta análise transversal, isto é um esquema normal em que nós temos, portanto, uma oclusão normal em que as cúspides vestibulares dos inferiores ocluem no sulco dos superiores e, portanto, desta forma nós podemos dizer que temos uma oclusão transversalmente normal. Depois temos as situações das mordidas cruzadas, em que nós temos que portanto, as cúspides vestibulares dos inferiores ocluem por fora em relação ao sulco intercúspides dos superiores e, portanto, temos uma mordida cruzada. E depois temos as mordidas em tesoura, que é outro tipo de mordida cruzada, em que nós temos as cúspides vestibulares dos inferiores ocluem por dentro das cúspides palatinas dos superiores. Portanto, normal, mordida cruzada e mordida em tesoura. Outra situação que devemos anotar relativamente à mordida cruzada é se ela é do tipo dentária esquelética, se é unilateral, bilateral ou mesmo funcional. Como é que nós vemos esta situação? Reparem, aqui nós temos uma arcada maxilar ampla e os dentes nos setores posteriores estão com um torque negativo. Nós vamos começar a utilizar termos que efetivamente temos que estar, têm que estar na ponta da língua para que dessa forma vocês consigam de uma forma fácil comunicar no meio da medicina dentária. Então, torque é a inclinação no sentido vestíbulo-lingual dos elementos, das peças dentárias. E, portanto, aqui temos na mordida cruzada do tipo dentário, nós temos um palato amplo e
os dentes com uma inclinação para dentro, portanto, com um torque negativo. Clinicamente, nós vemos, portanto, aqui temos a mordida cruzada, mas reparem que a base da maxila é ampla. Percebem? Portanto, nós podemos ver clinicamente, podemos ver nos modelos, podemos ver radiograficamente. Portanto, aqui temos uma mordida cruzada do tipo dentário e frequentemente veem estes dentes com esta inclinação para dentro. Já pelo contrário, reparem aqui nesta maxila que é ampla e numa vista oclusal, quando temos um torque negativo, nós percebemos que estes dentes estão inclinados para dentro, portanto têm um torque negativo e veem a quantidade de osso que temos aqui. Portanto, a base é ampla, os dentes é que estão com uma inclinação para dentro e, portanto, temos um problema dentário. Pelo contrário, na mordida cruzada do tipo esquelético, a base é estreita, reparem aqui esta base, reparem aqui nesta vista oclusal esta base estreita, e também temos um torque positivo, que é a inclinação para fora destes setores laterais, em que desta forma nós como que percebemos que há uma tendência à compensação destes dentes, como que estão a compensar esta compressão da maxila, portanto, da base maxilar. Portanto, a distância da base maxilar é estreita, numa do tipo esquelético e na do tipo dentário é ampla. Quando observamos esta arcada aqui por fora, nós vemos que já não temos osso na base. Porquê? Porque ela é estreita, portanto, mordida cruzada do tipo esquelético. Depois temos a mordida cruzada do tipo funcional, que qualquer uma destas pode também estar associado a um problema funcional. O que é que isto significa em termos funcionais? Reparem neste caso, nós temos, se eu vos colocasse esta fotografia, vocês diziam mordida cruzada, na análise transversal, vocês diziam, temos um desvio da linha média dentária inferior, e podem até quantificar, porque vocês sabem que um incisivo inferior mede cerca de 5 a 6 milímetros e, portanto, sabem que a linha média dentária em relação à inferior está desviada cerca de 2,5, 2,5, certo? Até poderiam quantificar e dizer, nesta análise transversal diriam, linha média dentária inferior desviada cerca de 2 milímetros para 2, 2,5, e se dissessem 3 também estava correto, para a esquerda em relação à linha média dentária superior. Não diziam como é que estava a arcada superior, a linha média da arcada superior, porque aqui não conseguem perceber isso, certo? Porque não lhes dei referências para isso. Também diriam que temos uma mordida cruzada unilateral esquerda, e aí têm que acrescentar na posição de máxima intercuspidação. Porquê? Porque isto é uma criança, como veem, e nós temos aqui o dedo nesta fotografia. E qual é a referência do dedo? O dedo é a indicação em que eu manipulei a mandíbula e tenho os côndilos corretamente posicionados e, portanto, veem que as linhas médias já se centram e que a mordida cruzada deixa de ser unilateral e passa a ser bilateral. Portanto, neste caso, eu tenho uma mordida cruzada unilateral esquerda na posição de máxima intercuspidação e tenho uma mordida cruzada bilateral na posição de relação cêntrica. E esta posição de relação cêntrica é aquela que mais me importa. Porquê? Porque é aquela que os côndilos estão corretamente posicionados. Porque nesta, para que a criança mastigue, como temos uma compressão da maxila, o que acontece é que a mandíbula desvia para ter o máximo possível de contactos para fazer a mastigação. E, portanto, isto leva a um crescimento assimétrico dos côndilos e é um problema que tem que ser resolvido logo que detectado, porque senão leva a um crescimento e desenvolvimento bastante alterados e, portanto, tem que ser interceptado logo que detectado.
ou logo que seja possível, porque nem sempre a criança permite, digamos assim, uma intervenção precoce. Depois temos então a nossa relação cêntrica, que é efetivamente a relação que nós vamos, eh, temos sempre que ver nestas situações de mordida cruzada, e principalmente em crianças e também em adultos, nós temos que perceber se esta mordida cruzada é efetivamente igual na relação cêntrica, ou se é uma mordida cruzada, como neste caso, em que temos uma compressão da maxila e temos que corrigir de forma bilateral. Então, e depois temos as mordidas em tesoura, como podem ver aqui. A mordida em tesoura é as cúspides palatinas dos superiores ocluem nas faces vestibulares dos inferiores. Pode ser total. Pode ser total, neste caso total a nível da arcada do lado direito, ou pode ser apenas de um dente, como podem ver aqui, e aqui também total. Portanto, temos que estar atentos a estas mordidas em tesoura que não podem passar despercebidas, porque senão há um crescimento e um desenvolvimento muito alterado. Reparem nesta maxila tão super expandida e nesta mandíbula que fica por ficar atrofiada. Outra situação e outra vista. Então, nós temos e devemos sempre fazer o nosso estudo dos modelos em máxima intercuspidação, que é o nosso corte dos modelos, mas quando existem problemas funcionais, quando existem problemas de desvio funcional da mandíbula, nós devemos fazer também o estudo dos modelos em relação cêntrica. E para isso temos que fazer colheita, que vocês vão aprender na oclusão, colheita com ceras para ver a relação da oclusão e transferi-la para o articulador, para desta forma os nossos modelos de estudo ficarem montados no articulador e também percebermos quais são os problemas inerentes a este caso. Aqui neste caso, nós temos então uma mordida cruzada unilateral, estamos a ver a análise transversal, uma mordida cruzada unilateral na máxima intercuspidação, unilateral direita na máxima intercuspidação, temos um desvio da linha média dentária inferior de cerca de 2, 3 milímetros para a esquerda em relação à superior e, portanto, a nível da análise facial, nós temos um desvio do mento para a direita que por norma está no mesmo sentido em que temos a mordida cruzada, isto na posição de máxima intercuspidação. Depois temos que fazer a análise funcional. Na criança é tudo muito fácil, basta mandar abrir a boca. Reparem que quando abre a boca as linhas médias se entram, vai fechando, vai desviando e quando entra em contacto com os dentes, porque a maxila está constrita, desvia e depois desvia ainda mais. E, portanto, isto é a análise funcional na criança, é muito fácil de fazer, basta mandar abrir a boca e vamos fechando, fechando, fechando. Quando entra em contacto com um dente, certo? Ele, como não há estabilidade oclusal, desvia, como podem ver aqui, e desvia desvia para o lado que dá mais jeito em termos de mastigação. O lado cruzado, por norma, é o lado que faz mais a mastigação. Estão a ver aqui? Isto não é a máxima intercuspidação, isto é o primeiro contacto que tem aqui neste canino, como tem interferências, depois desvia ainda mais. Então, fizemos a análise transversal das arcadas, agora vamos fazer a análise anteroposterior ou sagital. Nesta análise sagital das arcadas, nós vamos ter como referência este plano, que é o plano transversal, que vamos ter como referência. Portanto, nós aqui na análise sagital das arcadas, nós vamos ver a classificação de Engel, classe 1, classe 2, classe 3, a nível molar e canino. E vamos, Engel é um autor que estudou esta relação interarcadas e Engel, a classe de Engel é a nível do molar, não é a nível do canino.
a relação a nível do canino veio mais tarde, mas nós temos sempre que perceber a relação a nível do primeiro molar, que é a classificação de Engel, e também depois ver a relação ao nível dos caninos. Nesta análise sagital, nós vamos ver também o overjet, que vamos já ver como é que se vai determinar, e também ou ressalto positivo, ou sobresaliência, digamos assim, dos incisivos. Então, nesta análise sagital das arcadas, isto já foi dito, em que nós temos uma classe 1, aqui neste caso, em que a cúspide mesiovestibular do primeiro molar superior oclui no sulco vestibular do primeiro molar inferior. Classe 2, em que o sulco, podemos dizer de duas formas, ou o sulco vestibular do molar inferior está em posição distal em relação à cúspide mesiovestibular do molar superior. Mas também podíamos dizer que a cúspide mesiovestibular do molar superior está à frente do sulco vestibular do molar inferior. Nesta classe 2, estão a ver que aqui está igual aqui, mas há uma diferença nestes modelos, que é o overjet. Esta relação é uma classe 2 divisão 1, porque tem um overjet aumentado. Esta relação é uma classe 2 divisão 2, porque tem um overjet diminuído. Então, classe 2 divisão 1 é quando temos os incisivos protruídos com um overjet aumentado. Classe 2 divisão 2 é quando temos os incisivos centrais superiores, aqui, que têm uma posição de retroinclinação. E, portanto, neste caso, nós temos, então, uma classe 2, divisão 2. Então, por norma, nestas classes, classe 2, divisão 2, nós temos isto, olhem, é os incisivos centrais que estão assim retroinclinados e temos os laterais, estão a ver os laterais que estão pró-inclinados. Temos por norma este tipo de oclusão que é típico de uma classe 2, divisão 2. Portanto, e como, neste caso, tendo como referência os incisivos superiores, o overjet está diminuído e, por norma, temos associado também uma mordida profunda, portanto, um overbite aumentado aqui. Mas o overbite não se vai fazer a análise, na análise sagital. Aqui, o que nós vamos ver é a relação do molar, a relação do canino e o overjet. Classe 2, subdivisão, e neste caso é uma subdivisão direita, porquê? Porque tem de um lado uma classe 2 e do outro lado uma relação de classe 1. Isto é uma situação assimétrica que acontece e, portanto, nós neste caso dizemos que temos uma classe 2 subdivisão do lado que temos a classe 2. Neste caso é uma classe 2 subdivisão direita, porque de um lado temos classe 2 e do outro lado temos uma classe 1. Portanto, que é este caso, reparem, nós temos aqui uma relação de classe 2 deste lado, reparem, a cúspide mesiovestibular do molar superior está a ocluir à frente do sulco vestibular do molar inferior e deste lado temos uma classe 1, em que temos a cúspide mesiovestibular a ocluir no sulco vestibular do molar inferior. E, portanto, temos então uma classe 2 subdivisão direita. E depois podemos dizer se a classe 2 é completa ou incompleta. E reparem, na classe 2 completa, nós temos a cúspide mesiovestibular do molar superior oclui no espaço interdentário entre o primeiro molar inferior e o segundo premolar inferior, está aqui. E se vocês repararem, é completa porque é um premolar que nós temos de discrepância. E podemos dizer que também temos uma classe 2 de um premolar. Nós podemos dizer que temos uma classe 2 completa ou podemos dizer que temos uma classe 2 de um premolar.
e é assim que nós determinamos esta nomenclatura. Reparem, completa porque, reparem, esta cúspide deveria de estar aqui. Este premolar deveria de estar onde está esta cúspide e este premolar deveria de estar a encaixar entre o segundo premolar e o primeiro molar inferior. Este premolar, que está à frente do primeiro premolar, deveria de estar atrás do primeiro premolar. Este canino que está à frente do canino inferior deveria de estar onde está este premolar, portanto, atrás do canino inferior. E, portanto, é um premolar que está desviado e por isso é que nós dizemos classe 2 completa ou classe 2 de um premolar. Uma classe 2 incompleta é quando temos uma relação de cúspide com cúspide, como aqui, reparem, nós temos uma classe 2 incompleta porque a cúspide é cúspide com cúspide, isto é, aqui é completa, está uma engrenagem ao contrário, não é? Mas está engrenado. Uma incompleta é quando temos uma relação de, também se pode dizer, de meio premolar. Aqui temos uma relação de meio premolar, porque se fosse de um premolar inteiro, ocluía cúspide com fissura, com o espaço interproximal, e isto nós teríamos que uma relação completa. Aqui não, aqui nós temos uma relação de cúspide com cúspide, é apenas meio premolar que está desviado e por isso é que fica cúspide com cúspide. Mas esta classe 2 incompleta pode ser uma pseudo-classe 2. O que é uma pseudo-classe 2? Pseudo é uma coisa que parece, mas não é. E aqui nós temos essa situação. É algo que do lado de fora é pseudo, portanto, do lado de fora nós temos efetivamente uma classe 2, mas quando viramos os modelos por dentro, vemos que temos uma relação de cúspide-fissura. Estão a ver? Isto é, o molar superior está rodado mesialmente e do lado de dentro está bem engrenado em classe 1 e do lado de fora está com uma relação de classe 2, cúspide com cúspide. Portanto, nem sempre é assim, às vezes é uma verdadeira classe 2, de meio premolar, mas há também a pseudo-classe 2, que é quando o molar superior está rodado no sentido mesial e dessa forma vai engrenar corretamente por dentro, porque ele está rodado no sentido mesial, porque o molar superior apenas roda no sentido mesial, naturalmente, devido à sua raiz palatina, é um fulcro e roda no sentido mesial. Portanto, se nós tivermos um dente superior rodado no sentido distal, é porque houve já uma intervenção ortodôntica, porque naturalmente o molar, devido à biomecânica, nunca roda no sentido distal, é sempre no sentido mesial. Nós vamos também aprender isto que, mas isto já é na análise oclusal, depois vamos aprender que para que saibamos se o molar está ou não rodado no sentido mesial, vamos desde a cúspide distal-vestibular do molar superior à cúspide palatina, temos 2 pontos, traçamos um plano, para que se ele estiver rodado, ele vai esta parte anterior vai dar a distal do canino. Se ele não estiver rodado, vai dar ao nível do canino. Portanto, neste caso temos os 2 molares com rotação mesial, porque esta parte aqui vai dar a distal do primeiro molar. Então, vamos continuar. Análise sagital. Depois temos a classe 3. E, portanto, nesta classe 3, o sulco vestibular do molar inferior está em posição mesial em relação à cúspide mesio-vestibular do primeiro molar superior. A classe 3 subdivisão, se é unilateral, de um lado tem uma classe 1 e do outro lado tem uma classe 3, neste caso seria subdivisão direita.
Depois, relativamente à análise da relação dos caninos, já vos disse que esta que estivemos a ver em relação ao molar é Engel, foi Engel que determinou este tipo de relação. Em relação à canina, portanto, já foi determinada posteriormente a Engel, e a classe 1 é quando o canino superior está por trás do inferior, com uma distância de 3 milímetros. Atenção que se nós dermos modelos calibrados, vocês podem ir lá e medir. Se não dermos modelos calibrados, se for só para determinar a relação, vocês têm que saber que a cúspide do canino superior está ao nível do espaço interproximal entre o canino inferior e o primeiro premolar. Se estiverem os modelos calibrados, vocês podem ver efetivamente que é uma distância de cerca de 3 milímetros. Portanto, classe 1, classe 2 é uma distância menor do que 3 milímetros, isto é, nós temos o canino superior está à frente do inferior, isto aqui é uma classe 2 completa, porque todos os dentes estão engrenados no espaço interproximal do superior, está invertido, portanto está numa relação de classe 2, portanto isto é uma classe 2 completa, e aqui temos uma classe 3, em que o canino superior está à frente, como na classe 1, mas está com uma distância muito aumentada em relação àquilo que é a relação de classe 1. Portanto, o canino superior está mais de 3 milímetros atrás em relação ao canino inferior, ou o canino inferior está mais de 3 milímetros à frente em relação ao superior, é igual. Então, aqui, neste caso, podemos ver que temos uma relação de classe 1, a cúspide mesio-vestibular do superior engrena no sulco vestibular do inferior, temos uma relação de classe 1 também ao nível dos caninos, o canino superior engrena entre o canino inferior e o primeiro premolar. Aqui temos uma classe 2, a cúspide mesio-vestibular está à frente em relação ao sulco, e é uma classe 2, também os caninos. Se não tivermos os definitivos, podemos ver a classe canina pelos definitivos. Se por acaso não existir o molar ou não existir o canino, porque o canino pode ter esfoliado e o definitivo ainda não erupcionou, aí dizemos que é indeterminada. Portanto, se não temos lá um dos caninos ou um dos molares, dizemos que é indeterminada. Aqui a classe 3 é típica, em que o canino está muito à frente em relação ao superior, portanto mais dos 3 milímetros, e também temos o sulco vestibular do inferior muito à frente em relação à cúspide mesio-vestibular do superior. E depois vamos ver então o overjet. O overjet ou ressalto incisivo é a distância, é medida na horizontal, não é na diagonal, não é daqui, não é da cúspide do incisivo inferior à cúspide do superior, não. É a distância entre a cara vestibular, portanto na horizontal, a cara vestibular do incisivo central inferior ao bordo incisal do incisivo superior, medida em direção paralela ao plano oclusal. A norma é mais 2 milímetros, ele é positivo se os superiores estiverem à frente dos inferiores, é negativo se os inferiores estiverem à frente dos superiores, e dentro do positivo nós temos a norma, temos muito aumentado, e temos aqui uma inversão com valores negativos. Isto é típico da classe 3, isto é típico da classe 2 e isto é típico da classe 1. Então, classe 2, cúspide mesio-vestibular do molar superior está à frente do sulco vestibular do molar inferior e temos um overjet aumentado. Portanto, o overjet ou ressalto incisivo pode-se observar clinicamente, pega-se numa régua, pega-se num compasso, vamos ao paciente e medimos desde a face vestibular do molar inferior ao bordo do incisivo superior na horizontal.
pode-se medir nos modelos e também se pode medir na teleradiografia, aliás, que depois, quando efetuarmos a análise cefalométrica, vamos fazer esta medição, portanto, fazer a medição do overjet. Clinicamente, modelos e cefalometricamente na teleradiografia. Portanto, o overjet, temos então esta alteração do overjet que se deve a vários fatores. Portanto, se temos uma relação de classe 2, temos ou isto, se nós temos uma relação de classe 2, nós sabemos que a maxila está à frente em relação à mandíbula, mas com os modelos só, eu não sei o que é que está mal. Eu sei que tem uma relação das arcadas mal posicionada. Eu sei que a superior está à frente e a inferior está atrás, mas eu não sei se é esta que está à frente, se é esta que está atrás, se é uma combinação das duas, e eu para isso depois tenho que ir ver a análise facial e tenho que ir ver também a análise cefalométrica, que depois vamos ver na continuação destas aulas. Portanto, eu sei que numa relação molar de classe 2, eu tenho um overjet por norma aumentado. E numa relação de classe 3, eu tenho um overjet diminuído. O que eu não sei é o que é que está mal. Eu não sei se é isto que está avançado, se é isto que está recuado, ou se é uma combinação das duas situações. Eu não sei se é isto que está recuado ou é isto que está avançado. Se é dentário ou se é esquelético. Para isso eu depois tenho que fazer outro tipo de análises que vamos aprender. Então, overjet ou ressalto incisivo, a alteração deve-se a vários fatores, nomeadamente, portanto, é a relação entre as arcadas, mas também pode ser devido à presença de apinhamento ou diastemas e podemos ter uma relação de classe 1. Reparem que aqui no molar, neste caso, temos uma relação de classe 1 e temos um overbite invertido, portanto, típico de uma classe 3, e no entanto temos uma relação de classe 1. Porquê? Porque temos um apinhamento na arcada superior e temos um diastemas na arcada inferior. Temos os incisivos que estão assim, para trás, e os superiores que estão assim. Temos uma alteração da inclinação dos dentes e dá-nos um overbite negativo. Se pelo contrário nós tivermos espaços na arcada superior, e na arcada inferior não, se tivermos isto assim, pode projetar os incisivos superiores e dar-me também um overjet aumentado. E, no entanto, temos uma relação de classe 1, como é o caso que temos aqui. Portanto, nós temos que saber interpretar e ver um todo para depois podermos diagnosticar e, consequentemente, o plano de tratamento também vai ser distinto. Então, nós temos alterações que então pode também ser devido, portanto, nós podemos ter diastemas, apinhamento e o posicionamento classe 1 e o posicionamento dos incisivos pode estar alterado. Podemos ter também alterações ao nível do overjet, porque podemos, por exemplo, neste caso, estes incisivos, reparem que até faltam aqui os laterais, mas estes incisivos são macrodônticos, são grandes, são dentes muito grandes. Há uma discrepância de Bolton, que vocês já sabem isso, há uma DDD, portanto uma discrepância dental-dentária significativa, com incisivos muito grandes, e se os incisivos são muito grandes, e se os inferiores estiverem normal, dá um overjet aumentado. Porquê? Porque está com uma discrepância de Bolton devido ao excesso dos dentes superiores, portanto, por tamanho dentário aumentado. Assim como também podemos ter um overjet ou ressalto incisivo alterado, e mesmo tendo uma relação de classe 1, de molar, quando temos rotações dos dentes no setor lateral. E, portanto, estas rotações dos dentes, como são dentes planos, não são dentes redondos, são dentes planos, ocupam mais espaço. Portanto, nos setores posteriores, desculpem, os dentes redondos, portanto, como os molares nos setores posteriores estiverem rodados, ocupam mais espaço. Se este dente fosse desrodado, ele ocuparia menos espaço. Porquê? Porque esta distância é maior do que esta. Aqui, pelo contrário, esta distância é menor do que esta no sentido vestibulopalatino. Portanto, um dente apinhado no setor anterior ocupa menos espaço.
Um dente rodado no sentido, no setor posterior, ocupa mais espaço devido ao seu tamanho.